Boa noite, quem está chegando. Daqui a pouquinho vamos começar com a nossa live aí com o Ivanildo terceiro. Ah, já apareceu aí o Ivanildo, que bom. Ó, eu também deixa eu ajeitar o meu aqui. E aí, Ivanildo, tudo bem? Está me ouvindo aí? Sim, sim. Você consegue me escutar bem também? Bem, legal, 100%. Como é que tu tá? Tudo bem? Tô ótimo, e você? Acabei de chegar da academia. Eu fiz uma caminhada hoje, eu tenho um padrão, né? Eu faço a caminhada e já aproveito para passar para comprar alguma coisa para comer, né? Para Uhum. repor as calorias. E como eu tenho trabalhado em home office, já faz. Bom, eu trabalho em home office há anos, né? Há anos. Mas a minha empresa, a gente adotou o home office generalizado há Agora, cerca né? de Assim. 2 anos, mais ou menos. Não, faz Não, tempo já já fazia então. 2 anos. É. Mas eu tive que buscar um documento hoje no meu escritório, então fui lá e tal. Aí aproveitei para ir a pé, leva 20 minutos para ir, 20 para voltar. E passei para comprar um super coffee, né? Porque eu durmo muito pouco, eu durmo, sei lá, 2, 3 horas por dia. Ah, não sei como você aguenta, cara. E Você já tava aqui caindo no chão. às vezes eu me arrasto, certamente. Aí eu tomo um super coffee e tal, ou dou uma dormidinha de 20 minutos. Essa dormidinha de 20 minutos É, é melhor do que milagrosa. as Né? É. é melhor do que as 3 horas, né? E então aí eu caminhei um pouco e voltei, mas eu tô com saudades da academia. Fazia sempre. Era um negócio que eu não gostava de fazer, hoje em dia eu amo. Me parece com um objetivo, sabe? Você fica nessa se desafiando, querendo levantar cada vez mais peso. Aí tô vendo agora como um Sei. joguinho, sabe? Um negócio divertido. Achava chato, 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 mas quando eu comecei a encarar como um jogo assim, ficou bem mais Eu tranquilo já, de. eu já fiz isso. E como é que tá na academia? Tá tranquilo de fazer? Ou tu tem que faz com máscara, aquelas Ah, coisas não, vou, todas, não? vou, vou lá de máscara, normal. Mas tu pratica com máscara? Sim, sim. Eu vejo agora como um novo desafio. Tá louco, Que eu isso aí consigo faz fazer com a mal pra máscara. saúde. Até agora tá Eu, tranquilo pra mim. Olha, eu cumpro o uso de máscara só quando me exigem, né? Aqui no prédio, Uhum. por exemplo, é obrigatório na área condominal. Então eu uso na área condominal. Saio do portão, tiro. Eu não suporto usar máscara. Quando eu vou entrar em algum local que exigem, eu ponho, né? Eu jamais conseguiria fazer exercício físico de máscara. Eu tiro ela quando eu subo e desço de escada. Aqui são 4 andares, né? Então, sempre quando eu vou subir e descer, eu tiro, porque eu não consigo usar, não tem como. Eu nem uso nem pra mim, assim, porque eu pelo menos me considero um pouco saudável, né? Então acho que não fico doente, é difícil eu ficar doente. Nas últimas vezes que eu fiquei doente, fiquei bem tranquilo. Penso mais. E até que essa máscara de pano não protege você, né? Mais pra evitar, se eu tiver com alguma coisa, evitar passar pros outros. Até porque esse ambiente de academia você respira muito, muita coisa. Você fica jogando em cima dos outros e tal. Me diz uma coisa, tu mora onde, Vanildo? Roberto, eu moro em Campina Grande, na Paraíba. Ah, em cima, lá longe. Sim, sim, bem lá em cima mesmo. Perto Quer do dizer, extremo oriente. lá da Paraíba, tu faz todo esse barulho aí, é isso? É isso mesmo, de Campina Grande, Ou ainda por melhor, cima. aí da Paraíba, Campina Grande, Aham. fica a quantos quilômetros de João Pessoa? Fica a 120 quilômetros, dá 1 hora e meia de carro. 120 quilômetros. Pois é, bom, Ivanildo, o negócio é o seguinte, o pessoal vai chegando aí com o tempo, Uhum. eu já sei que a maior parte das pessoas que assistem às minhas lives o fazem depois que ela está gravada e disponível, Uhum. né? Ao longo do dia, ao longo do período ao vivo é mais difícil. Mas tem aí o pessoal que assiste. E, e eu começo sempre às 8 horas, depois que a gente vê que está tudo funcionando, luz, som, conexão e tal.
E a primeira coisa que eu faço é agradecer o convidado por ter aceitado o convite. E é o que eu faço para ti agora. Eu sei que há uma enxurrada de lives e o trabalho hoje é muito dinâmico, as pessoas não têm Uhum. mais horário muito definido. Então, quando alguém abre um tempo para me atender, eu fico muito feliz. E ainda mais sendo aqueles que eu jamais gostaria de atrapalhar, que são os grandes defensores da liberdade. Quer dizer, no momento que eu estou atrapalhando um deles, alguém não está fazendo o que deveria fazer, né? Então é uma satisfação te ter aqui, é um prazer. Eu que agradeço, A gente, Roberto. eu acho, E, a e gente, também, a gente se isso serve também para a conhece. gente divulgar a liberdade nesse momento aqui, esse espaço que você está abrindo. Claro, é para isso que o que eu costumo dizer é o seguinte, tá? Eu estava falando hoje até com a Bruna Bonner, tá? Eu não sei se você conhece, a presidente do conselho do IFL, também ela foi fundadora do IFL em Brasília, e ela vai participar na semana que vem de uma live aqui, na quarta-feira, e eu estava dizendo para ela que o meu objetivo com essas lives é roubar um pouquinho do tempo daquelas pessoas que trabalham muito em favor da liberdade, mas como eu são meio anônimos, assim, né? Quer dizer, não tem uma projeção nas redes sociais, como tem determinados figurões aí que monopolizam a atenção, né? Então, ver a cara do Ivanildo, ver a cara da Bruna, ver a minha cara aí e tal, é um negócio. E fora os mais de 30 convidados que já passaram por aqui, é um exercício que eu resolvi fazer para mostrar que o Brasil tem futuro, que o Brasil tem chance, porque tem muita gente boa trabalhando pelas ideias que a gente acredita, ideias liberais, né? E a gente olha assim para a política, para o dia a dia e tal, e a não ser aqueles que estão por dentro, como eu, ou como tu, não veem que existe um país efervescente, né? Que defende a liberdade, que defende a propriedade privada, o Estado de Direito, o livre mercado, e essas pessoas têm que estar aqui, né? Sem dúvida alguma. Então, eu estava dizendo outro dia para alguém que essa live vai ser interminável. Quer dizer, se eu quiser fazer até o último dia da minha vida, eu vou ter Sim, sim. um manancial suficiente para poder fazer isso. Então, o que eu queria, eu sempre falo um pouco no início, assim, para as pessoas irem chegando, depois eu passo a palavra para o convidado e é tudo com ele, eu só fico escutando, tá? A não ser que haja alguma polêmica interessante de entrar e eu faço isso. Eu queria que tu explicasse para nós, Ivanildo, um pouco, as tuas origens, como é que tu ingressaste no movimento liberal, o que que te atraiu para essas ideias, quais são as entidades e qual a tua atividade, além delas, que tu está inserido e tal. Conta um Uhum. pouco aí quem é o Ivanildo terceiro e por que o terceiro? Faz tempo já, não parece, mas faz muito tempo. Faz quase 10 anos já. Eu. Então, eu vou começar pela parte, vou começar pelo meu nome, né? Porque meu avô se chama Ivanildo, meu pai se chama Ivanildo Filho e eu sou Ivanildo terceiro. E por incrível que pareça, meu pai é sindicalista dos Correios, assim, daqueles que faz greve e tal. Então o ambiente lá em casa sempre foi muito político, muito politizado, a gente sempre assinou todas as revistas, a Veja, a Carta Capital. Lá em casa chegava aquele jornal do PCO, Causa Operária, até hoje chega. Sempre teve Ah, é? sim, sim. E eu sempre lia, eu gostava de ler, achava engraçado. Sempre teve essa efervescência política lá dentro de casa. E meu pai, apesar de ser de esquerda, assim, bem de esquerda, sindicalista, ele nunca me impôs a visão dele. Sempre deixou aberto, né? Não à toa que tinha Aham. todo tipo de revista, sempre me deixou escolher o que eu queria ser. E como eu tive computador desde cedo, assim, foi uma das coisas que minha família pôde me prover há muito tempo. Quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, eu comecei a migrar do físico para o digital, né? Recebia as revistas em casa e achava pouco, queria mais, ficava ansioso. E isso faz tanto tempo que já existia o Mises Brasil naquela época ali, por volta de 2009, 2010, era bem adolescente, eu ficava no final de semana, assim, às vezes, não tinha nada pra legal pra fazer, ficava lendo os artigos, achava interessante. E naquela época eu tinha um Orkut, né? Muito tempo atrás. Tinha um Orkut.
E eu gostava de ver aquelas discussões intermináveis no Orkut, sabe aqueles grupos de debate? Não participava de nenhum, mas ficava assistindo, ficava vendo, achava legal, achava interessante. E tinha um cara em específico, até hoje, eu não lembro o nome desse cara, mas agradeço muito a ele, que ele vivia recomendando os artigos do Mises ali. 2010, Aham. 2011, vivia recomendando, não, leiam, e sempre referenciava o artigo do Mises. E quando eu abri o site do Mises Brasil pela primeira vez, Quando para tu mim foi uma fala do surpresa. Mises, tu tá te referindo Ao ao Mises Instituto. Brasil, ao Isso, Instituto ao Brasil, tá? Instituto. 2011, Ok. 2002, 12. E quando abri o site do Mises, para mim foi... Nossa, naquela época já tinha muito artigo, naquela época já tinha muito conteúdo. Para mim, eu pesquisava qualquer assunto e tinha alguma coisa falando lá. Para mim foi um negócio... Minha mente explodiu. E eu fui migrando, né? Eu conheci o Instituto Mises, depois eu conheci o Ordem Livre. Aí na época já tinha aquele Facebook, tinha aquela comunidade, liberalismo, até hoje existe lá. E tinha uma galera que estava se reunindo em torno do portal Libertarianismo. Acho que hoje nem existe mais, mas quem é mais das antigas lembra. Uhum. Então, eu comecei, como eu era a pessoa com mais tempo livre, né? Todo mundo já era adulto, eu era um adolescente. Eu saía, chegava da escola, de nada pra fazer. Aí eu comecei a cuidar das redes sociais do portal Libertarianismo. Cuidava do Facebook, basicamente, na época. Facebook e Twitter. Ficava lá mexendo, brincando mesmo, né? Fazia mais remota noção do que estava fazendo ali. Ficava mexendo, ficava divulgando. Na época, eu passei tanto tempo fazendo isso que eu comecei a entender como as coisas funcionavam, como funcionava o algoritmo do Facebook. E fazia um trabalho pesado de divulgação, traduzia artigo, traduzia vídeo, legendava vídeo. Mas peraí, tu divulgava o quê? Tu divulgava coisas que tu escrevia ou tu divulgava artigos de institutos que tu gostava e visitava? Na Como é que era época, esse quando a gente processo? fez quando tinha o Portal do Libertarianismo, né, no grupo de pessoas que estava tocando e tal, teve um assunto seguinte: o Mises era muito voltado para a economia, até hoje é, né, quando escola austríaca e tal. E a gente decidiu, no portal Libertarianismo, focar em outras coisas que não fossem economia. Porque o Mises já cuidava da Uhum. economia, então a gente começou a falar de guerras de drogas, falava de imigração, falava de quaisquer outras pautas relacionadas ao mundo libertário e que não fossem economia. A gente trazia até, na época, a gente começou a trazer coisas objetivistas também, que tinha pouquíssimo espaço naquele tempo. Hoje em dia tem até um site, né? Objetivismo.com.br, mas naquela época não tinha nada. Yeah. Não, mas nosso trabalho principal naquela época era pegar todo o material que a gente via em inglês e traduzir para português, desde vídeo, artigo, o que é que fosse. Fiquei nessa, ficava divulgando também. O meu trabalho no Facebook, eu comecei a perceber que se eu falasse, que se eu tentasse pegar as ideias que eu via importadas, assim, por assim dizer, que eu traduzia nos artigos, e tentasse explicar a realidade brasileira a partir delas, estava dando muito certo no Facebook. E ali por volta de 2013, eu já estava me sentindo mais à vontade para escrever, já tinha lido muito e tal. E foi mesmo na época dos protestos de junho. Ali foi meio que meu boom, assim, em relação a entrar no movimento mesmo. Porque eu parei, fui nos protestos também, fiz panfleto. Na época o Students for Liberty estava portando aqui no Brasil, então E isso era o não é por 20 centavos, né? isso, naquela época. Aí a gente fazia aqueles panfletinhos explicando que a culpa do preço da passagem era do cartel de ônibus. Aí espalhava pro Brasil inteiro. Foi uma época bem legal, assim. E quando o Students for Liberty chegou aqui no Brasil, eles começaram a procurar alguém que entendesse liberalismo e entendesse alguma coisa de redes sociais. E na época parecia que eu era Uhum. a única pessoa no Brasil que juntava essas duas qualidades. Eu acabei sendo contratado para cuidar das redes sociais deles. Estou lá desde então, faz 5 anos isso já. Na Isso época foi eu... na época do EPL ou já do SFL? Não, Porque teve era... primeiro Uhum. com o Juliano Torres, né? Isso, era no falecido EPL. Aí saiu de 2014, foi ali, 2015, acho que eu fui contratado. E tô aqui desde então. Meu carro que foi evoluindo também, né? Deixou de ser um negócio de redes sociais, foi um negócio mais de comunicação, de organizações, etc e tal. Mas meu ponto de partida foi esse. Tudo começou com meu pai e seu sindicalismo. Por incrível que pareça, eu saí de um extremo e acabei parando no extremo da liberdade. Isso significa dizer o seguinte, que o fato de tu ser educado numa família onde tem alguém que pensa diferente de ti não determina o teu curso intelectual, né? Tu pode, Não, não. muitas vezes até, eu acho que talvez até por rebeldia abre uma oportunidade para a pessoa pensar diferente do pai, ou tu acha que isso não tem nada a ver também? Não, eu acho que acabou que eu tive acesso a algumas ideias que meu pai na época dele não teve, né? Meu pai não foi, ele é bem, enfim, ele é bem negro e tal, e ele estudou na época que o apartheid estava no auge, né? Uhum. Então, ele fez parte do movimento negro e, assim, o padrão o movimento negro era comunista. Até o movimento negro, assim, principalmente em relação à questão da África do Sul.
Meu pai até me conta Mas que tu tipo, não. quando ele era adolescente, tinha aquele lance, eles ficavam falando, não, que a gente vai pra África do Sul, tá lá, fazendo guerrilha lá, esse tipo de coisa. Aham. Mas tu nunca apresentou para ele, por exemplo, o Thomas Sowell e nem o Walter William, que faleceu recentemente agora, essa semana? Eu acho que hoje em dia, não, hoje em dia meu pai tá bem mais light, né? Assim, ficou mais marinheiro e tal, volta mais Lorde Joyce, volta na Marina, que ele gosta hoje em dia, um negócio muito social-democrata. Mas não é um assunto assim muito. Não é um assunto que a gente vive conversando, não. A gente conversa mais sobre outras coisas mesmo. Muito bem, eu acho ótimo isso. Porque quando começa a política em família é uma desgraça, né? Vamos combinar. Se já é uma desgraça na sociedade, assim, entre pessoas que não têm que conviver diariamente, imagina em Uhum. família, né? Sem dúvida alguma. Agora, quais são as entidades assim que tu começaste, como tu falaste no Students for Liberty? Hoje tu é o gerente de comunicação, o diretor de comunicação, é isso? Isso, sou gerente de comunicações para o Brasil. Porque o Students for Liberty é uma organização internacional, está presente em literalmente Sim. todos os continentes habitados do mundo, tá em vários países, tá desde países mais democráticos até ditaduras. Por exemplo, lá, agora na Bielorrússia, que está tendo os protestos, nós tivemos um coordenador que foi preso, foi sentenciado à cadeia por ter protestado. A gente já teve coordenador no Zâmbia que sumiu. Eu falo isso porque a gente toma aqui algumas liberdades que nós temos no Brasil como muito garantidas, né? Aqui ainda tem algum nível de liberdade que a gente esquece que em vários outros países do mundo, e convivendo com os vários capítulos da CFL no mundo, você percebe que não é um negócio garantido. É realmente algo muito. Nossa liberdade é algo muito frágil. E eu também tenho uma empresa de marketing digital, assim, paralelo ao CFL, eu tenho uma empresa de marketing digital que é para institutos e políticos liberais, que é o Gazeta da Tarde, que é homenagem ao Zé do Patrocínio. Né? E nós tocamos alguns projetos, por exemplo, parceria com o Leandro Narlock, a gente toca o Árvore do Futuro. O Leandro Narlock, tu participaste do livro dele, o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, fornecendo Isso, dados, etc., não é isso? isso. Não foi... Ali foi uma escola muito boa para mim, assim. Eu era jovenzinho, com uns 18, 19 anos, Narlock, eu não sei o que ele viu em mim, me contratou. E, cara, nossa, foi incrível mesmo. Participei. Eu fazia pesquisa pro Narlock, basicamente, né? Ele me Ivanildo, pesquisa esse dado aí. Eu me lá achar que era verdade. Lia paper, O, fazia resumo, essas coisas. o Leandro Narlock é um cara excepcional, né? A gente se encontrou, várias vezes a gente já se encontrou, mas teve um dia na janta de encerramento do Fórum da Liberdade, de alguns anos atrás, a gente resolveu falar sobre objetivismo. Maldita hora que eu fui resolver falar com ele ali, né? Porque o som era alto, a gente É. estava com um monte de gente e ele resolveu me inquirir, logicamente, de A a Z, para saber se tinha realmente, se eu conseguia convencê-lo, né? Eu acho que eu convenci, porque eu fui até o final, eu não sei. Tá? Cara, o Mas Narlock, ele é muito questionador mesmo. ele é muito questionador no bom sentido, né? Sim, não, ele é muito assim, ele pensa de forma muito independente. Eu tenho até uma história para contar, que quando eu tava lá com ele começou um blog na Veja, né? Eu também tava ajudando ele nesse blog. E foi mesmo na época que o Eduardo Cunha pautou aquela redução da maioridade penal. Aí foi um fuzuê, né? Aquela, Aquela redução da aquela o maioridade quê? penal. Redução da Ah, maioridade tá, penal, que passou na Câmara e tá, tá. tal. Foi aquele fuzuê, meio de veículo de imprensa, todo mundo querendo se posicionar e tal. E a gente viu uma manchete que saiu no Globo, que dizia que só 1% dos homicídios brasileiros eram cometidos por adolescentes entre 16 e 17 anos. E eu levei aquilo para o Narlock, assim, como uma prova que talvez o que as pessoas estivessem falando fizesse sentido, fazia algum sentido. E é isso que ele me vira e fala: Ivanildo, como é que eles têm esse dado? Isso não faz sentido. Quantos homicídios no Brasil são elucidados? Para eles saberem que de todos, essa quantidade é cometida por adolescentes. Aí ele falou: realmente, vamos atrás investigar. Lá na matéria do Globo estava dizendo que era no Ministério da Justiça dado. Ligamos para o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça disse que foi para a ONU, que era da Unesco o dado. Ligamos para a Unesco falou que era do Ministério da Justiça. No final, a gente descobriu que aquele dado simplesmente não existia. Tinha sido publicado num jornal gigante e era uma coisa que simplesmente não existia. Ninguém sabia de onde veio. E até hoje está lá, inclusive. Mas que barbaridade. E ainda falam de fake news, né? Até hoje, esse é o maior exemplo de fake news que eu já vi na minha vida. Porque nós É não o tal do. sabemos de onde veio esse dado. A gente simplesmente não sabe como é que ele surgiu. Mas estava lá, É o publicado. garbage in, garbage out, né? E fica se retroalimentando. Sim, sim. Mas sim, o Narlock é esse cara bem. Ele realmente pensou de forma independente. E
Isso é muito bom, a gente sempre falta disso. Mais pessoas assim que estejam dispostas a pensar de forma independente no debate público brasileiro. Tu tens quantos artigos já escritos e publicados nos blogs que tu movimenta? Cara, não faço a mínima ideia, juro pra você. Porque, assim, de artigo mesmo, eu realmente não vou fazer ideia. Tu já E pensou em fora, escrever algum livro? Não. eu devia fazer uma coletânea um dia, né? Até pra juntar, pra ver minha evolução também, eu escrevia mal pacas. Hoje em dia eu escrevo melhorzinho. E tem outra coisa, assim, que eu escrevo muito todo dia, né? Porque, por exemplo, as inscrições das publicações de NCFL sou eu quem faço, né? Aí, ali vai fácil, 1.500, 1.700 caracteres, todo santo dia, e tal. Não sei para argumento novo. Realmente, agora que eu parei para pensar, realmente é uma produção grande. É? Eu Tu faço isso sabe que todos os anos. eu estou tentando fazer um livro já há algum tempo, né? Eu passei para a Cláudia, minha esposa, para ela fazer Uhum. uma revisão e tal, e são mais de 2.000 páginas escritas, né? Quer Nossa, isso dizer, tudo. daria. É, mas tem muita coisa repetida, muita coisa Uhum. ruim, muita coisa que não serve, né? Que já venceu ou que até eu mudei de ideia a respeito, né? Porque isso acontece também, né? A gente escreve uma coisa. Aí depois a gente para, pensa melhor, eu acho que eu estou errado. Vamos reformular essa ideia. Que é o princípio vamos dizer assim, do uso da razão, né? Uhum. Tu tem que estar constantemente tentando aprimorar aquilo que a tua visão da realidade, né? Fazer uma análise lógica das coisas. Você passou a produzir mais depois do Facebook, redes sociais e tal, sem escrever mais? Não entendi. Você passou a escrever mais depois das redes sociais, do Facebook, etc? Eu, Olha, se eu passei a escrever mais, eu vou te dizer o Isso. seguinte: eu não escrevia uma linha desde 1990, tá? Eu comecei a escrever o dia que o William Ling me disse: Bah, Roberto, por que que tu não manda lá um texto e tal? Porque eu escrevi um texto, eu acho, mandei para ele, não sei por quê. Uhum. E ele disse: Por que que não escreve lá para o Instituto Milênio e tal? Eu estou participando lá, a gente fundou, né? Aí eu fiz um texto, mandei para lá e tal, o pessoal gostou, foi um dos textos assim que teve uma grande repercussão, porque era um enfoque diferente do que o pessoal apresentava, né? Era mais objetivista, né? E, e aí eu comecei a escrever e tal, mandava para o Instituto Liberal, para o Millennium, tem texto no Mises Brasil também, tem outros, no IEE e tal. E aí eu resolvi começar a escrever no Facebook, né? Aí sim eu comecei a produzir. E escrevi, escrevo, continuo escrevendo. Às vezes tem uma grande repercussão, às vezes não. Às vezes tipo assim, ranking dos políticos, ou o próprio Instituto Liberal e tal, acabam dando, ou a Gazeta do Povo, através do Rodrigo Constantino, ou quando eu escrevo para o jornal propriamente, né? Aí tem uma repercussão maior. Mas eu tenho assim um atavismo, né? Uhum. Uma força interna que me faz expelir aquilo que eu penso e que eu sinto. Muitas vezes eu escrevo e eu não me lembro que eu escrevi. Tá? Tanto é que tu vai ver textos meus, Uhum. muitas vezes, que são cheios de erros. Erros de concordância, erros de acentuação e tal, porque eu escrevi e eu escrevo no Facebook, eu não escrevo E depois no passa, né? Word, Uhum. corrijo e mando. Não. É impulso, né? Vai ali, escreve, depois eu vou corrigir, ou às vezes as pessoas me dizem está errado isso, está errado aquilo. Né? Uns fazem a crítica construtiva, outros vêm e depreciam, né? Porque o acento está no lugar errado. Mas é assim que a gente vai produzindo, não tem jeito, né? Eu não sou não é o meu negócio, eu faço isso por hobby, né? Por lazer, né? Eu perguntei mais assim porque eu sou mais da nova geração, assim, né? Eu Sim. virei liberal em 2011, 2012. Eu vi ainda a época da Kombi, mas já vi a Kombi enchendo muito rápido. E engraçado como essa dinâmica foi diferente, né? Porque o liberalismo brasileiro, durante muito tempo, ele foi um negócio inexistente. Assim, tinha vocês que guardavam a chama da liberdade ali e guardaram com muito carinho, não deixaram o negócio, conseguiram guardar. E eu vejo quão importante foi o Facebook.
é um negócio bizarro, né? Porque o liberalismo, hoje no Brasil, realmente é uma terceira força política. É uma força política relevante, tem representantes novamente, é discutido, é xingado. Acho que, inclusive, essa é a maior elogio que a esquerda e a direita fazem ao liberalismo brasileiro é viver xingando. Significa que a gente está chamando a atenção, tá incomodando eles de novo. E é um negócio, eu realmente acho incrível, como em 10 anos, assim, eu vi um negócio que era só um grupo de pessoas no Facebook conversando o dia inteiro, se tornar realmente um movimento relevante. O novo não nasceu liberal, se tornou liberal. A gente vê uma série de entidades também. Eu realmente achei É. incrível o poder da internet, assim. E eu perguntei isso porque, justamente, como o Facebook teve um papel muito relevante nisso. É algo pouco estudado, é algo pouco comentado, mas como o liberalismo brasileiro cresceu exponencialmente graças às redes sociais. Acho que nenhuma ideologia conseguiu se aproveitar tanto do poder das redes sociais como o liberalismo. E aqui no Brasil, né? Inclusive é o seguinte, eu converso bastante, tu também deve conversar, afinal de contas, tu faz parte do maior capítulo, da maior entidade promotora da liberdade entre estudantes no mundo inteiro, né? Que é Uhum. o capítulo brasileiro, né? O Estudo Nacional do Brasil. E eu converso muito com o pessoal de fora do Brasil que atua na nossa área, e eles dizem o seguinte, que o Brasil é um fenômeno. Nunca ninguém imaginou, por exemplo, os objetivistas americanos jamais imaginaram que um livro, eu vou me referir aqui ao livro do Ayn Rand, Os Devaneios do Coletivismo, né? A coletânea que o Denis Que o Xavier Denis, né, fez. fez? Sim, sim. Inclusive, eu dei esse livro pra minha mãe, ela amou. Acho que o Denis nem deve saber disso. Inclusive, eu dei esse livro pra minha mãe, assim, despretensiosamente, ela amou. É, Sim. e vem cá, esse livro ele alcançou a 24ª posição no ranking geral da Amazon no Brasil, quer dizer, é um fenômeno, né? Em primeiro Uhum. lugar em filosofia e ciências sociais, né? À frente até da própria Revolta de Atlas, que era o 60º, né? Que foi o topo do que a Revolta de Atlas chegou. E a gente estava conversando numa live com o Denis Xavier exatamente sobre isso, que uma coisa assim que meio despretensiosa, eu pelo menos participei do livro de forma despretensiosa, eu não tinha fé, não acreditava que o livro fosse ter o sucesso que teve, porque a gente vê a resistência ao objetivismo, a Ayn Rand e tal, mas no meu universo isso acontece. Agora, quando extrapolou o nosso universo, daqueles que discutem as ideias liberais, e atingiu o grande público através dos influencers, principalmente, e no caso do Devaneios, do coletivismo, foi importante a participação, por exemplo, da Lara Nesteruk, da Renata Barreto, do Fernando Conrado e tal. Quer dizer, esse pessoal deu um impulso impressionante, né, para as Uhum. ideias, para a divulgação, pelo menos, das ideias que fazem com que a gente possa defender melhor a liberdade, né? E eu acho que é por isso que eu acho assim, ó, que gente como tu, que fica lá no miolo da Paraíba, sentado na frente do computador, tomando o seu cafezinho, sei lá, fazendo o quê, é, é, cara, é uma revolução que vocês estão fazendo, entende? Isso começou realmente lá na década de 80, veio como um pavio, né? É um pavio que levou 30 anos para detonar uma bomba. Felizmente não apagou, né, nesses 30 anos, poderia ter Uhum. apagado, né, porque não era o único pavio, aqui o IEE, o Instituto Liberdade, não era o único pavio que tinha, mas outros apagaram, não deram sequência, e a gente foi indo até que o dia que explodiu essa bomba através da internet, né, e das entidades que se formaram. Hoje são mais de 140 instituições que defendem as ideias liberais. Aqui, se pegar os subcapítulos e tal, são mais de 400, né? E tu tem uma posição importantíssima, porque eu acho que tu capitania a comunicação daquela que é, para mim, a mais importante instituição no Brasil na defesa da liberdade, porque
participa da academia diretamente, né? Como é o caso do Atlantos aqui, né? Em Porto Alegre, do Clube Farroupilha e tal, em Santa Maria. Mas a gente precisa entrar na academia. É a academia que forma a mente das pessoas que vão pensar o nosso futuro, né? Ou tu não concorda com isso? Não, eu concordo demais, né? Não à toa eu trabalho de CEPEL. A gente brinca que a gente corre a maratona. Nosso objetivo, a gente produz coisas de curto prazo, né? Os nossos coordenadores saem, se candidataram, por exemplo, agora mesmo o Pedro Duarte ganhou lá no Rio, para vereador, a Tropa ganhou lá em Belo Horizonte, enfim. Tivemos uma série de SFLers que foram eleitos, a gente tem SFL também, está transformando através de empreendedorismo, mas a gente sempre fala que o nosso negócio é a longo prazo, a gente está formando as pessoas para daqui a 20 anos. Para daqui a 20 anos, quando um ex-membro do SFL for desembargador e for interpretar uma lei, ele não fique dando ginástica constitucional para aumentar o tamanho do Estado. Ele interpreta a lei para restringir a ação estatal. É esse tipo de coisa que é... A gente pensa no longo prazo, o trabalho do SFL é no longo prazo. A gente não esconde de ninguém que nós estamos plantando a semente de agora para colher daqui a 20 anos. Nós temos vários candidatos liberais para votar, nós temos embargadores liberais. A gente sempre pensa assim, que daqui a 20 anos essas pessoas que estão saindo do SFL, que são bem treinadas, eles não aprendem apenas liberalismo, eles aprendem como serem bons profissionais, para eles serem bem-sucedidos. Isso é algo importante para a gente. Para daqui a 20 anos, quando eles estiverem lá no topo da carreira deles, chegando naquele momento, a nossa próxima elite intelectual, por assim dizer, ela vai ser liberal. E a gente está trabalhando isso hoje. Devagar e sempre. E sempre está lá, formando, todo ano, forma uma nova turma de pessoas que daqui a 20 anos vão estar bombando a liberdade no Brasil. Então esse pavio continua sendo queimado. A bomba, se a gente incomoda hoje, daqui a 20 anos... Agora é reação em cadeia, né? Porque o paviozinho explodiu uma bomba e essa bomba vai começar a explodir outras, né? Sim. Disseminando a ideia. Agora, as pessoas me perguntam às vezes assim, pá, mas como é que tu é? Tu tá pensando isso é longo prazo e tal? Eu disse, não, espera um pouquinho, eu não olho para os próximos 30 anos. Se eu olhar para trás, lá 35 anos atrás, tá, eu não achava que ia demorar tanto, tá? Eu te confesso, eu achava que ia demorar menos. Porque na época não tinha internet, né? Porque sempre na minha cabeça eu me lembrava de John Locke, né? Tá ouvindo bem? Sim. Eu lembrava de John Locke, né? Porra, a Revolução Gloriosa começou com as ideias de John Locke, a Revolução Americana veio quase um século depois. Quase né? depois, isso. 110 anos depois, mais ou menos. Quer dizer, isso tudo aconteceu a partir do momento em que o iluminismo começou primeiro a Renascença, o iluminismo, quer dizer, levou um tempão, né, para as ideias começarem a se consolidar e para as pessoas começarem a se dar conta a respeito de direitos individuais, a respeito de igualdade perante a lei, aquelas coisas todas que a gente já sabe hoje, né? A gente lê um livro e já sabe. Naquela época eles não sabiam isso, né? Que hoje a gente levou 300 normal, anos. Né? São coisas que hoje a gente só considera, assim, sempre existe, parece que existiu desde sempre. Exatamente. Quer dizer, levaram 300 anos esses caras para botarem os pés no chão, os olhos no futuro e levar a liberdade e os direitos individuais para frente. Coisa que para nós já estaria estabelecido, mas há forças contrárias, obviamente, né? Porque mesmo naquele período do iluminismo havia o processo antirracional, antiliberal e tal, que de certa maneira em algumas áreas do mundo acabaram prevalecendo, como é o caso do Brasil, né? Então, Roberto, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um desafio muito, muito grande, porque o estamento burocrático aqui é uma classe que está encostada no Estado de um jeito que é realmente um negócio difícil de tirar. Eu acho que aqui a mudança não é só legal, ela tem que ser cultural mesmo. Porque esse estamento burocrático ele existe porque as pessoas querem participar dele. Se você sair na rua, as pessoas querem ser concursadas para ganhar um salário bizarro, para poderem trabalhar terça, quarta e quinta, segunda e sexta é folga,
terem aposentadoria integral, elas realmente querem isso. Aquela frase do Bastiat, que todo mundo quer ver as coisas todas, aqui no Brasil é, sim, completamente real. Sem dúvida. Inclusive, Quer dizer, quem está lá dentro não quer sair, quem está fora quer entrar, né? Sonha em entrar, né? Essa mudança cultural, inclusive, é um dos trabalhos que o CFL faz, né? Estimulando o empreendedorismo, a liberdade individual, a liderança, a ideia de que você pode transformar, sim, o mundo, que você pode fazer algo maior do que você, mas tem que ser realmente um trabalho cultural. Tu sabe por que eu tenho um apego muito grande ao objetivismo de Ayn Rand e tal? Não apenas por causa das ideias, a gente já conversou sobre isso várias vezes, mas principalmente porque a Ayn Rand ela conseguia trazer todos os debates nos quais ela participava para o core do negócio, para o foco do negócio, que é a questão moral, a questão ética, né? Que é do auto-interesse racional, do não uso da coerção, de não sacrificar terceiros e de não se sacrificar pelos outros. Isso não existe no Brasil. Esta ética não existe no Brasil, que é a ética do individualismo, né? Nós somos um país coletivista e, por sermos coletivistas, somos estatistas, porque o coletivismo precisa do estatismo para subsistir, né? E eu acho que o foco que a gente deve ter em todas as entidades é esse. Uma visão filosófica, entender o que é razão, entender o que é ética para mudar a política, né? Quando a gente conseguir compreender isso tudo, eu acho que o nosso trabalho vai ser muito facilitado. Sim, isso é algo que a gente bate muito no CFL, que é essa questão de valores mesmo. Mas a gente não pode esquecer, eu não sou liberal apenas porque eu acredito que o resultado da liberdade é boa. Isso vem depois. Eu sou liberal porque eu acredito na liberdade. Eu acredito que a liberdade é um valor político maior. Não tenho o direito de impor minha opinião sobre as outras pessoas. E isso é algo... às vezes, eu sinto falta, às vezes, assim, em alguns debates liberais de fazerem essa defesa. Antes de mais nada, lembrar que, claro, os resultados da liberdade trazem prosperidade, trazem riqueza, trazem conforto, trazem bem-estar. Mas antes de mais nada, nós temos que lembrar que nós defendemos a liberdade porque ela é um valor político importantíssimo. Assim, pode não parecer estranho, mas em tese liberais deveriam defender a liberdade porque não se impõe uma coisa sobre as outras. Uma sociedade liberal é uma sociedade retórica, uma sociedade em que nós abandonamos a agressão, nós abandonamos a espada, como a Irene costumava falar, e trocamos pelo aperto de mão. Isso parece ser um gesto pequeno, mas significa tudo. O fim do poder. Enfim, é o fim do poder e o começo da cooperação, do mercado, de algo muito maior. Inclusive, eu acho até bonito, assim, de se dizer. Como a gente trocou aqueles reis sanguinários que, enfim, matavam, saqueavam, a gente mudou essa figura de herói, do cara que saqueia e rouba, que a gente chamava de rei, para a figura do empreendedor, que é um cara que cria, que literalmente, para sobreviver, por mais que seja do alto interesse dele, está servindo aos seus cidadãos para poder prosperar. Sem dúvida alguma, é isso aí. Tu sabe que existe no meio liberal, a rigor, vamos dizer assim, duas escolas, a utilitarista, consequencialista e a moral, né? Que é essa que a gente está se referindo. Então, eu não defendo a liberdade porque a liberdade resulta em algo melhor. Não, eu defendo a liberdade porque eu sou um indivíduo e sem liberdade eu não vivo como indivíduo, como ser humano, né? Eu preciso de liberdade para poder pensar, para poder fazer as coisas que eu penso, interagir com os outros como eu gostaria, sem violar os direitos de ninguém, né? Respeitando a liberdade e a propriedade alheia. Quer dizer, isso é que é belo, isso é que é viver como ser humano, né? Não é viver como um lobo tentando fazer dos outros uma carniça, né? Sim. A Tati, no discurso dela, o primeiro discurso que ela assumiu a liderança do Partido Conservador, acho que são um dos discursos mais bonitos que ela fez, que ela fala que os socialistas acreditam que nós somos números dentro de um computador, sendo que nós somos indivíduos, nós temos nossos próprios planos, nossos próprios sonhos. Enfim, nós não somos peões num grande jogo de tabuleiro para as pessoas que comandam o Estado ficarem nos movendo de um lado para o outro. Às vezes nós fazemos uma defesa do liberalismo muito baseada em gráfico, muito baseada em número, muito baseada em tipo de coisa,
E nós esquecemos que liberdade é, sobretudo, sobre o direito de você buscar sua própria felicidade. Isso, A primeira grande, isso. assim, quando a gente vê o liberalismo como um movimento político, a primeira grande causa liberal foi, por que parece, a liberdade religiosa. Hoje em dia, mais uma coisa que a gente dá como garantido, mas na época, assim, para quem é religioso, a religião é um caminho para a felicidade. É uma forma de você se auto-identificar. Faz parte da sua identidade. E isso vale para tudo que a gente tem na nossa vida aqui. Quando um Estado ele impede um empreendedor de começar seu próprio negócio, não é meramente uma questão econômica. É uma questão humana mesmo. Você está impedindo aquela pessoa de trilhar o próprio caminho que ela escolheu, o caminho que vai fazê-la feliz. Com que direito você faz isso? Tá sequestrando a vida dela, né? Exatamente. É inacreditável. Agora o seguinte, pô, tu me deu pouco tempo hoje, né, para a gente conversar. Eu te falei que as pessoas como tu são ocupadas, né? E, pô, por mim eu ficava com 2 horas conversando, mas como eu te disse, eu determino a hora que começa, né, 8 horas, mas o convidado determina a hora que termina, né? Então, É, como tu tem compromisso, eu vou respeitar o teu horário, tá? E a gente nós pode ficar temos. até as 8h45 aqui, tranquilo. Dá certinho. Tá bom, então a gente ainda tem tempo para falar. Agora me diz o seguinte: eu quero que tu critique a minha ideia. Eu acho assim, ó, que há várias vertentes, né, no liberalismo, ou que são, digamos assim, continuação das ideias estabelecidas a partir dos primeiros pensadores a respeito do liberalismo, e há várias vertentes, e essas vertentes têm costumado se chocar entre si, né? Há Uhum. atritos, há arestas a serem resolvidas, né, entre eles. E eu acho isso ótimo, porque eu prefiro estar discutindo liberdade com outros liberais que pensam diferente de mim a respeito da liberdade, do que ficar discutindo com aqueles que não acreditam na liberdade de maneira alguma, Uhum. né? Eu acho que Normalmente o pessoal de eu acho que é esquerda e tal. Como isso é que que tu vê faz. isso? Eu acho que é isso que faz o liberalismo ser um movimento político assim tão vivo. Porque o liberalismo, ele não foi inventado da cabeça de alguém. Não é diferente do marxismo, que é literalmente a produção de uma pessoa. O cara que entendeu o mundo inteiro, achou que isso era possível e, enfim, tentou fazer uma engenharia com o resto da humanidade. Não, o liberalismo é um movimento evolutivo. As discussões são justamente aquilo que nos faz melhores. Assim. Acho que essa é a grande força do Uhum, movimento liberal. Eu acho que, inclusive, quem fala que o movimento liberal deveria perder isso e ficar unido, todo mundo pensando igual, não entendeu a magia do liberalismo. A magia é justamente essa, a concorrência mesmo. São as pessoas discutindo, tentando provar que sua ideia é melhor que a outra, e assim vai de um lado, assim vai para o outro. E é essa chama que fez o movimento não morrer, e é essa chama que está fazendo o movimento aumentar. Quantas pessoas não são atraídas justamente por causa dessas discussões? Meu sonho, inclusive, até tem gente que fala, não, porque tem liberal dentro do governo, tem liberal que faz oposição ao governo. Para mim era para ser assim mesmo. A oposição tem que ser liberal, o governo tem que ser liberal. Para mim, eu não tenho problema algum de ter essa hegemonia liberal em que a única coisa que a gente discute é quanto liberdade a gente quer no mundo. Não tem problema algum com isso. Ficaria felicíssimo se os dois maiores partidos do Brasil, a grande discussão deles seria se a gente libera hoje ou amanhã. uhum, sem dúvida, sem dúvida. Agora me diz uma coisa, Ivanildo, quantas pessoas têm envolvidas no SFL no Brasil inteiro? Não apenas os líderes, mas o pessoal que participa de reuniões, das discussões na internet, etc. Qual é o universo que vocês atuam? O A tamanho gente, desse universo? se eu lembro bem, nós temos aproximadamente 700 líderes espalhados pelo Brasil. E no primeiro semestre desse ano, eles fizeram um pouco mais de, acho que foram 600 eventos para quase 3.000 pessoas. Isso no meio da pandemia. Quando eles conseguiram mover os eventos assim, do nada, eles pararam de fazer eventos físicos e começaram a fazer eventos online. 600 eventos, quer dizer, isso dá uma média de 5 pessoas por evento, é isso? Deixa eu ver aqui. Não, não. Nós temos 930 líderes treinados hoje. Uhum. Fizemos, no primeiro semestre, 354 eventos para 3.000 pessoas.
Ah, tá, 300 e poucos eventos, tá bom. Agora os números Tá bom, bonitinhos. tá bom. Isso Esse um tudo em ano, universidades. isso, e um ano extremamente atípico. Porque, enfim, a gente no Claro, óbvio. planejamento, né, teve que jogar fora. Imagina, a gente, assim, todo o planejamento, inclusive, a gente tava com as conferências estaduais engatilhadas ali. Eu tava com passagem comprada de eu viajar na outra semana para poder palestrar, do nada começou a cancelar tudo, fecha tudo. Ficamos nisso, mas nós nos adaptamos muito. Eu considero que nós nos adaptamos muito rápido, assim. Passamos para E fazer eventos online, assim, uma velocidade como surpreendente. é que tu lida com os gaúchos aí do SFL? Aí? Porra, tu teve que aguentar o Não, André Frel. Aí agora tu tem que aguentar o Nicolas. Como é que é esse negócio aí? Esses gaúchos são metidos a cara, liberal, né, tchê? não, completamente dominado, né? A Raíssa, que é minha designer, ela era de Florianópolis, começou a namorar um gaúcho, tá morando em Porto Alegre também, completamente dominado. Mas, cara, eu A acho Raíssa engraçado que isso. namora o Lucas. Isso, Namorada do Lucas. isso. O Cara, Lucas que é diretor do Instituto Liberdade, como eu aqui, né? E foi também e do Instituto Atlantis, como eu. Roberto, eu tinha uma dúvida. Ao que você atribui essa força do liberalismo no Sul? Foi um negócio que para mim eu nunca entendi bem porque é tão forte aí. É por causa do IEE? Eu acho que é por causa do IE. Viu? O IE, para mim, tem uma força muito grande com relação a isso. É, eu não sei, claro que foi iniciativa de algumas pessoas, né? Tem meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas que se reuniram, resolveram desenvolver essas ideias, tá? Propor esse debate e isso veio crescendo, né? Veio se propagando e se conseguiu através do Fórum da Liberdade. O Fórum da Liberdade é que tem muita força nisso, né? De trazer jovens para o Sim, movimento. sim. Um momento incrível. O Fórum da Liberdade fez com que tem uma força muito grande também naquela região, né? E há outros, né? Em Caxias, Passo Fundo, Pelotas, não sei, tem mais alguns que eu não estou muito ligado. Ô, E, Roberto, acho que você caiu e um trancou? Tá me tempinho. ouvindo Foi? agora? Sim, agora sim. Tá. Não, eu estava fazendo um histórico a respeito Uhum. de como o Fórum da Liberdade influenciou várias regiões aqui do Rio Grande do Sul e vários jovens, né? Por causa disso. Eu acho que é um trabalho que foi muito bem feito, uma governança muito bem estabelecida, né? De alternância anual Sim, são dos quantas edições já? presidentes, etc. Começou em 88, 1988. 32 anos já, né? E o, Já le- tá. e o legal é o seguinte, que começou num hotel, no melhor hotel de Porto Alegre, o Plaza São Rafael, depois foi para Fiergs, né, que é a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, estagnou até que, de repente, foi levado para o ambiente acadêmico, foi para a PUC. E aí sim, aí explodiu a influência das ideias liberais entre os jovens, entre os estudantes, Uma coisa que eu gosto entre do os fórum, formadores de opinião dessa idade. uma coisa que eu gosto do fórum é que assim, que a gente, na CFL a gente faz a LibertyCon, né? Que é um negócio bem, realmente, é Comic Con para liberal, um evento de liberal para liberal, não tem vergonha alguma disso. Mas o negócio que eu gosto do fórum é que realmente é um fórum de debates, né? Tem todo o viés liberal, tá bem forte, tá presente por todo lugar, até no nome do fórum. Mas realmente se propõe a fazer debates, eu gosto disso. Tipo, nas últimas eleições trouxeram todos os presidenciáveis, foi algo legal de se ver. Eu nunca vi alguém de esquerda fazer algo parecido com isso. Algum fórum Não, de a esquerda gente. dar esse tipo de espaço de discussão. Claro que não, não vai dar nunca. Não, eles não querem discutir com ninguém, afinal de contas a ideia deles é pronta, é acabada, não tem o que. É um dogma, né? Não tem o que corrigir nem melhorar, pelo contrário. Quanto mais crítica, pior fica para ti, né? E o fórum sempre teve essa intenção. Eu sempre disse lá para o pessoal do Instituto dos Estudos Empresariais o seguinte: eu acho importante a gente ter esse debate, só não se pode deixar social-democrata falar sozinho, né?
Tem que botar um liberal para falar por último, falar junto, marcar de cima, porque daqui a pouco os caras convencem aí com ideias Sim. erradas a juventude, né? Então não pode deixar. Então tem Mas, que botar lá um Adriano Gentur com o Yaron Brook para meter o pau, né? Como o mas, Adriano fez muito bem lá, falando com o Moro, com o italiano lá da Mãos Limpas, né? é aquela palestra que ele fala sobre lei. Creio que sim, cara. Aquela palestra é sensacional. Né? Toda palestra de Tuga é sensacional, na verdade. Você fala muito bem, É. muito bem humorado. Mas tá dando minha hora aqui já. Então, Ok. Querido Ivanildo, muito obrigado por ter concedido aí o teu tempo, tá? Para a gente conversar um pouquinho. A gente vai ter que fazer outras aí, porque tu tem muita coisa para dizer para a gente. E pode ser essas pílulas assim curtas de 30, 45 minutos, mas eu vou te incomodar, vou te chamar de novo, não, pode tá? chamar Se sim, com certeza. tu... Eu gostei de fazer. Pode Legal. chamar. É isso aí, é bem, bem tranquilo e tu fica com a última palavra para te despedir aí de quem está nos ouvindo agora e de quem vai nos ver depois. Quem não me conhece, sou Ivanildo Terceiro, sou gerente de comunicação de estudos do Students for Liberty Brasil. Eu não uso muito Instagram para coisa política, assim, é realmente uma rede muito pessoal para mim. Mas se você quiser me encontrar falando sobre qualquer coisa, inclusive política, pode me seguir no Twitter, arroba é a mesma, Ivanildo III, Ivanildo Terceiro, tudo romano. Estarei lá. Muito obrigado, Roberto. Valeu, um abração, querido. Um abraço. Um Tchau, abraço. forte.